Olá, tudo bem? Sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e queria primeiramente agradecer a todos do Health Expert pelo convite para estar falando aqui a respeito de um tema que eu sou apaixonado, que é a saúde baseada em evidências. Primeiro, eu preciso parabenizar pela iniciativa, tudo aquilo que remete a ensino em saúde, eu acho que é de muito bom tom, ainda mais vindo para profissionais de saúde de tão alto nível quanto aqueles que estão envolvidos com essa iniciativa. Então, parabéns, muito legal, contem sempre comigo. Nessa próximos minutos aí que eu vou estar conversando com vocês, eu queria, longe de mim querer esgotar o tema, mas eu quero colocar uma pulguinha na orelha de quem já não pauta a sua clínica em saúde baseada em evidência pelo seguinte: muita gente fala, não, isso é coisa de pesquisador, coisa de cientista. Não, nada disso. Nefrologista, clínico, que trabalha em consultório, hospital, diálise, e quer, em última análise, entregar valor para o meu paciente, que tem certeza que é a mesma coisa que você quer. Então, vamos ver se eu consigo colocar essa pulguinha atrás da orelha de vocês e que eu consiga mostrar que isso, além de ser importante, exige um estudo à parte para a gente estar muito bem lastreado nesse sentido e conseguir, em última análise, transformar a ciência em prática clínica. Mas chega de delongas, vamos lá. Eu vou pegar meus slides aqui para a gente começar, tá bom? Só um minutinho. Então, eu sou o Dr. José Neto, sou um médico mineiro, sou clínico geral e nefrologista, me formei na UFMG, né, a Universidade Federal aqui de Minas, fiz minhas duas residências no Hospital Felício Roxo, tanto a clínica quanto a nefro, acabei ficando nesse hospital por 14 anos como coordenador do serviço e em 2020 eu optei por largar a coordenação e também sair do corpo clínico do hospital, depois que eu abri uma clínica de nefrologia chamada Nefroclínicas, e tem um apelo completamente diferenciado em termos de tratamento para o paciente renal. A ideia realmente é trazer tudo de melhor para esse paciente dentro do contexto não só médico, mas de enfermagem, nutricional e principalmente olhando para o ser humano, né? Não deixando para trás aquela essência básica que, infelizmente, por vezes é esquecida. E como é que eu acabei encontrando a saúde baseada em evidência? Tudo começou lá atrás, nos idos de 2003, 2004, eu assistindo uma palestra, assim como uma palestra que você está assistindo aqui agora, e vi uma palestra do hoje, que é então um grande amigo e também meu sócio nessa clínica, na Nefroclínicas, que é o Dr. Fernando Lucas. E essa palestra falava sobre a tal medicina baseada em evidência. E nada mais é do que uma epidemiologia clínica sobre uma nova roupagem. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas eu vi que aquilo ali era interessante, aquilo colocou uma pulga atrás do meu ouvido, da minha orelha, e eu comecei a estudar. Comecei a estudar aquilo, dei muita cabeçada e tal, mas de uns anos para cá, e eu vou ser mais específico, talvez de 2014 para cá, isso mudou radicalmente a minha vida. Por quê? E essa palestra que a gente vai estar falando, eu sei que normalmente o ser humano ele busca a certeza. O que, que eu faço para melhorar a longevidade? O que, que eu faço para melhorar a nutrição, o cuidado? E isso é louvável, mas a gente precisa reconhecer as incertezas. Eu quero muito mais colocar para vocês um cenário de dúvidas que é perene, e a partir do momento que você reconhece que isso existe, fica mais fácil trabalhar com ele. 2014 para cá, para quem não sabe, eu me descobri ali por volta dos 30 e poucos anos diabético, e em 2014 me foi apresentado a dieta low carb, ou a dieta de baixo teor de carboidratos. E na realidade aquilo para mim no primeiro momento era uma grande picaretagem. Eu que já estudava saúde baseada em evidência fui cutucado. Felizmente eu olhei para aquilo de uma maneira cética, fui estudar, me convenci que havia lastro científico para aquilo e mudei radicalmente minha vida, e hoje eu posso dizer a vida dos meus pacientes com essa abordagem. Por que eu estou tocando nesse assunto dieta de baixo carboidrato? Porque existe uma linha tênue que separa aquilo que é conhecido como
medicina ou saúde tradicional versus saúde alternativa. E definitivamente a dieta de baixo carboidrato, apesar dela ter ganhado cada vez mais nos últimos anos um reforço positivo, ela ainda tem uma aura de algo alternativo. E eu queria colocar aqui o primeiro ponto. Barbáries são vistas dos dois lados, na medicina tradicional, na saúde tradicional e no dito alternativo, naquilo que não necessariamente é mainstream. Então, a bobagem, ela não tem fronteiras, ela pode acontecer com qualquer um, não basta dizer que algo é natural, que vai te dar longevidade, ou mesmo porque está num guideline, numa diretriz. Isso não é fazer ciência. Eu digo que não existe saúde tradicional e saúde alternativa. Existe bons profissionais da saúde e maus profissionais da saúde. E eu queria, nessa questão de 50 tons de cinza, propor uma reflexão para vocês. Essa imagem reflete algo que aconteceu no Rio de Janeiro, agora na Páscoa de 2020, em função da pandemia da Covid, foi uma espécie de homenagem aos médicos que estavam ali no front. Mas eu queria, na verdade, a minha reflexão ela é antagônica. Eu queria falar a respeito de soberba. Soberba que já dominou muito a minha vida. Eu fui já um profissional de saúde, um médico extremamente soberbo. E essa soberba, ela definitivamente vai totalmente contra o que é preconizado, o que é um mantra da ciência. Né? Essa frase genial do Milor Fernandes diz que quem sabe tudo é porque anda muito mal informado. E a gente precisa entender que ciência é uma verdade dinâmica. A gente tem que estar procurando sempre negar aquilo que a gente faz hoje. Porque quando você tenta negar algo que você faz, você tende, quando não consegue fazer isso, você reforça aquilo ali e se aproxima um pouco mais da verdade. Infelizmente, isso não é intuitivo. E falta demais humildade entre os profissionais de saúde, com destaque para os médicos. E eu posso falar isso porque eu já fui muito e vejo muitos colegas com uma posição extremamente soberba, né? Tem muito profissional aí com verdades, com certezas e tal, que eu costumo dizer que é peão com síndrome de rei. Então, afastar-se dessa humildade significa, em última análise, afastar-se da ciência. E ciência que, para muitos, é algo meio que desconectado da prática clínica, né? É aquele sujeito lá no Olimpo, no meio de uma bancada. Não, gente. Eu sou um cara que tenho consultório, trabalhei muito tempo em hospital, trabalho diretamente com os pacientes e uso a ciência em prol do cuidar das pessoas. Não são retas paralelas. Lá no fim dessa curva, elas se encontram e se cruzam o tempo inteiro. E quando eu percebi que isso era importante, que isso é fundamental, eu melhorei como profissional. A questão é que esse entendimento da ciência de forma mais pragmática, ela tem vários gargalos. Por que isso não acontece de modo geral? Bom, primeira coisa, eu acho que começa lá atrás, na nossa formação básica, e isso não interessa qual formação da saúde, existe uma tara quase freudiana pelos mecanismos. As pessoas querem entender exatamente o que acontece dentro da mitocôndria e nada de errado com isso. Mas entender o que acontece dentro da mitocôndria não garante que uma determinada intervenção vá ser significativa ao ponto de mudar aquele mecanismo que está proposto. Então, o sistema biológico ele é muito mais complexo do que esse cartesianismo linear que a gente, por vezes, quer praticar, ligando algum tipo de associação, algum tipo de mecanismo a uma determinada conduta, seja ela no espectro do tradicional ou no espectro do alternativo. Então, guarda isso. O mapa ele pode ser bem diferente do território que você está passando por ele. Outro gargalo bastante importante no mundo tecnológico, igual nós vivemos,
é o volume de informações, que é um volume bizarro, né? Você ter literalmente como lidar com isso é algo complicado. E na saúde não é diferente. Mas eu gosto demais dessa frase do tecnólogo americano, que é o Clay Shirk, que fala muito a respeito de redes sociais, volume de informações, e ele tem essa frase que diz que não é uma sobrecarga de informações que a gente tem, é uma falência de filtro. Pois é, e esse filtro, no meu modo de ver, dentro do cenário da saúde, ele pode ser utilizado sob a forma dessas três letrinhas, que é a saúde baseada em evidência. E nada mais é do que pragmatizar a ciência, trazer aquilo que é visto por muitos como sendo algo quase que inatingível para dentro da prática clínica, para dentro do cuidado junto aos seus pacientes. O problema é que nem todo mundo está disposto a estudar isso, né? Infelizmente, isso é por vezes deixado de lado na nossa formação. E ao invés de resolver o problema do filtro, as pessoas tendem a terceirizar o poder crítico. Então, elas podem terceirizar indo a congressos, e nada de errado com ir a congressos, mas não é porque eu ou qualquer outro palestrante estamos falando alguma coisa que isso seja verdade. É importante ter essa capacidade de crítica, uma crítica construtiva, não é a crítica depreciativa, não é isso. Mas sem isso, você acaba virando um refém. Dentro da medicina tradicional, eu vejo uma cegueira coletiva em relação a diretrizes, a guidelines. Tem muito profissional que virou evangelizador de guideline. Poxa, guideline é mapa. Guideline não garante que você vai conseguir encontrar o seu tesouro. É óbvio que eles são úteis, é óbvio que eles têm que ser usados, mas eles têm que ser usados com poder crítico. Você não pode simplesmente entregar na mão de outras pessoas a decisão junto aos seus pacientes. Afinal de contas, a sua responsabilidade não é com nenhuma sociedade, a sua responsabilidade é com seu cliente, com seu paciente. Outra coisa que eu vejo demais acontecendo é você passar a acreditar em autoridades. Muita gente boa falando em congressos, em redes sociais, em universidades, mas tem muita gente ruim também. Então, se você simplesmente acredita que alguém com um jaleco, ele é uma autoridade, ele pode falar a bobagem que ele quiser e você vai engolir aquilo ali como se fosse uma verdade científica. E o resultado global disso tudo, para ser muito prático e trazer para o mundo real, a minha visão como médico é algo desse tipo. Eu tenho hoje uma medicina que funciona assim, de uma maneira. Na verdade, é um quadro dicotômico, né? É o agudo sendo muito bem tratado. Então, se você tem uma insuficiência respiratória, se você tem um infarto, se você tem um politrauma, vai para o hospital, você é muito bem tratado, a medicina está muito desenvolvida nele. Mas é pífia em doenças crônicas. Pífia. Basta olhar e nada de muito grande aconteceu até então, eu estou falando de ponto de vista de massa, para modificar isso. Afinal de contas, os números não mentem. A obesidade não para de crescer, diabetes não para de crescer, hipertensão não para de crescer, doenças cardiovasculares não param de crescer. Cara, doença renal. Algo precisa ser feito. E olha que nesse cenário de pandemia, a gente ainda vê eles tentando estragar o lado bom, né, que é o tratamento agudo. Por quê? Baseado em algo que reflete basicamente o medo. O medo e a ignorância científica fazem as pessoas se agarrarem em mecanismos, igual eu falei, e de repente estarem indicando, prescrevendo drogas de A a Z como se fossem a salvação da lavoura. Sabe? É da cloroquina à ivermectina. Isso eu consigo dizer que não funciona? Não, mas o ônus da prova é provar que aquilo funciona. E a gente começa a escutar algumas bizarrices do tipo, não, a ciência precisa andar mais rápido, guerra é guerra, isso é melhor do que não fazer nada. As pessoas, às vezes, nem cogitam que fazer algo pode ser pior do que não fazer. Escuta bem isso que eu estou falando. Por vezes, fazer algo, quando eu falo fazer algo, fazer algum tipo de intervenção, pode ser pior do que não fazer. Então, o que está acontecendo nesses últimos tempos é quase que um velório, né? Estão enterrando a ciência.
Impressionante como a coisa ficou mais óbvia, ficou mais. É algo que já existia, que talvez estivesse um pouco velado para alguns. Para quem entende minimamente de ciência, consegue perceber e entende que a ciência ela é fundamental, porque o que está acontecendo é algo assim inexplicável, assim, é triste de se ver o que está acontecendo. E o mais louco é que muitos daqueles que estão ajudando nesse sepultamento, eles se dizem baseados em evidência. Eu costumo dizer, gente, que é, falar, até papagaio fala. Não basta falar que você faz alguma coisa baseada em evidência. E isso não vai transformar essa sua assertiva em uma verdade. Então, quem não entende, escuta bem isso, quem não entende dos meios não pode usar esse discurso para os fins que conseguiu. Porque ele está sendo muitas vezes um repetidor, está sendo literalmente um papagaio de pirata. E aí, nesse universo que a gente vive de fake news, nasce a fake science. Não para de crescer, né? De ver todo santo dia. O mundo que passou a se conectar muito mais, por exemplo, por ferramentas como o WhatsApp, é uma postagem num grupo de WhatsApp da família vira uma verdade científica. Por quê? Porque alguém disse. Por vezes a gente vê isso acontecer dentro de grupo de profissionais da saúde. Então, é sim algo. Eu quero que vocês saiam dessa palestra minimamente incomodados com o que está acontecendo. Mesmo que você já tenha, não, eu já entendo minimamente do tema, eu entendo até muito do tema, mas não é o que a maioria que está acontecendo. No fundo, eu acho que essa frase do Mark Twain explica muita coisa, sabe? Para aqueles que só têm um martelo como ferramenta, todos os problemas viram prego. É isso, para o profissional da saúde, e aí eu estou falando principalmente do médico, mas isso a gente vê acontecer também com a nutrição, a caneta e o receituário viraram viraram o martelo. Tem muita coisa para se fazer ou para não se fazer, e em última análise vai trazer potencialmente mais benefício para o seu paciente do que às vezes uma determinada conduta que não foi validada. Então a gente precisa recuperar o pensamento crítico, precisa entender o quanto a ciência ela é uma ponte e te ajuda no pragmatismo junto aos seus clientes. O problema é que no que a maioria, até por um certo comodismo, para de pensar criticamente e segue a manada, criam-se alguns tipos, né, alguns perfis, né? Você tem aquele perfil que critica a ciência porque a ciência é lenta. Tá, mas e aí, qual que é a opção? Fazer o que está na cabeça? Porque tudo é uma balança. Tem potencial benefício, mas tem potencial dolo, né? E aqueles que eu já citei, que se dizem por seguidores da ciência, mas eles não entendem nada do que significa isso. Isso tem uma maneira que eu gosto muito de usar, que aparentemente é filosófica, que é essa frase do pai da medicina moderna, o canadense William Osler, que diz que medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Vou dissecar essa frase para vocês, porque quando eu entendi efetivamente o sentido dessa frase brilhante, eu subi de patamar em termos de profissional. Então, para quem não sabe, medicina quer dizer, vem a etimologia da palavra deriva do latim medere, que significa escolher o melhor caminho. Olha que interessante. Escolher o melhor caminho não necessariamente precisa ser na medicina. Pode ser na nutrição, pode ser na educação física, pode ser na vida. Então, escolher a medicina, escolher o melhor caminho, perdão, é cercado por incertezas. Eu não sei quem vai infartar amanhã. Eu não sei quem vai pegar a Covid e vai morrer ou vai ficar hospitalizado. Eu não sei dizer quem que vai virar um centenário, quem que vai morrer jovem. Eu não sei. Nem eu, nem ninguém. E como é que a gente minimiza essa incerteza? Com a probabilidade. E onde que eu encontro a probabilidade? Na ciência.
É dentro da literatura científica que eu consigo entender que um determinado sujeito tem uma maior probabilidade de infartar, de ter um quadro grave de Covid ou de viver menos do que um outro. Isso é uma verdade? Não, é igual meteorologia. Pode falar que vai chover amanhã e acorda e dá sol. Por quê? Porque tinha 90% de probabilidade de chuva, mas tinha 10% de sol. Só que as pessoas e os profissionais de saúde não são diferentes, eles tendem a olhar para essa incerteza de uma maneira desconecta. Então, essa desconexão que se cria, esse dualismo, faz com que coisas do tipo milagres ocorram. Não quero entrar aqui na questão do religioso, até porque eu tenho também minha fé, não é isso. Quando eu digo que uma pessoa não vai voltar a andar, a gente está trabalhando com probabilidade. Ele teve uma secção de medula. A probabilidade maior é que ele não volte a andar. Mas pode acontecer em 0,00001%? Cara, pode. E aí que surgem os milagres. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de falar de forma probabilística. Eles falam, nós falamos de modo geral, de forma extremamente determinística. Então, na minha impressão, trabalhar as ferramentas da saúde baseada em evidência é o melhor meio, detalhe, meio, e não fim, para te ajudar a conseguir melhores resultados. E onde é que ela surge? Ela surge ali em 1992. Como eu disse, ela é uma nova roupagem para a epidemiologia clínica que deriva ali do início do século XX. E o grande nome, né, a pessoa que cunhou o termo, e é hoje um dos grandes ainda capitaneadores do movimento, é o Gordon Guide, o canadense radicado na Universidade de McMaster, que cunhou isso e vem divulgando, obviamente não é sozinho, com inúmeros outros promotores ao redor do mundo, esses conceitos de como trazer a ciência para dentro da prática clínica. E muita gente que critica a saúde baseada em evidência acha o seguinte: não, esse povo da evidência só mexe com randomizado, nunca vai ter randomizado para isso. Cara, de uma certa maneira, essas pessoas têm até um pouco de razão, porque tem alguns assuntos que dificilmente vão randomizados, né, ensaios clínicos randomizados, eles vão ser desenvolvidos por questões éticas ou por questões financeiras, o que quer que seja. Mas o que diz o todo? Esse todo que diz o que é saúde baseada em evidência, se diz em trabalhar com a melhor evidência científica, e isso através desse conjunto das evidências, eu vou dizer o quanto eu confio na evidência, o quanto aquela conduta impacta e o como eu vou aplicar isso junto aos meus pacientes. Mas você não deixa de lado, por exemplo, aqui em amarelo, o julgamento clínico, ou seja, a experiência adquirida ao longo dos anos, é óbvio que ela tem que ser valorizada. E não dá é para uma pessoa falar assim, não, eu faço isso há 30 anos. Você pode estar fazendo errado. Tá vendo como que é importante ter essa humildade? E o terceiro ponto, e junto faz o alicerce, são os pilares da saúde baseada em evidência, é a valorização do seu cliente, do seu paciente. É olhar para ele como uma pessoa que tem crenças, que tem preferências, que tem valores, e tentar usar a sua experiência ao lado da melhor evidência para atender aquilo que o seu paciente quer. Que, de uma certa maneira, eu costumo dizer que são duas coisas que ele quer. Ele quer viver mais e ele quer viver melhor. São as duas coisas. E, infelizmente, muitas das vezes a gente fica tratando números. Uma coisa que é algo extremamente corriqueiro, independente se a gente está falando aí de saúde tradicional ou saúde alternativa. Então, para sair dessa posição de meros fantoches de interesses alheios, você precisa entender que a saúde baseada em evidência, ela não pode ser simplesmente uma cadeira dentro das faculdades, das universidades. Ela tem que ser uma forma, um mindset do pensamento. Eu tenho que literalmente mudar minha forma de pensar e isso devia estar sendo trabalhado desde o período de formação, desde o período escolar. Só que isso não acontece. E aí a gente começa a entender, fala assim, poxa, tá bom, faz sentido. Mas por que não pega? Uma delas eu acabei de citar, a formação
dentro das universidades é falha. Essa é minha cara, parecida com a minha cara quando eu assisti a aula de estatística e epidemiologia. Gente, na boa, a coisa é completamente desconectada da prática clínica. Eu queria, na verdade, como médico, estar lá, aprender a ver um raio-x, auscultar um paciente, fazer uma anamnese. As pessoas não conseguiram, colocam, e nada contra os estatísticos, epidemiologistas, mas a forma de ver a ciência dessa turma é diferente do prático. Eu preciso, porque 90 e tantos por cento das pessoas que passam pelas cadeiras das universidades, elas não vão ficar ali, elas vão para o mercado. Então, isso não deveria ser uma cadeira, deveria ser literalmente esse mindset de tratar, sabe? É mais ou menos você querer entender de matemática financeira sem saber somar. Isso é muito importante, entender essas ferramentas, porque elas vão te ajudar a ser, sim, um melhor profissional. O que ela faz? Ela simplesmente, mais ou menos como o yin yang da cultura chinesa, ela vai aproximar o pensamento científico da prática clínica. E é isso que faz o profissional ali na beira do leito, dentro do seu consultório, na sua academia, entregar mais valor, em última análise, em termos probabilísticos para o seu cliente. Eu poderia passar com vocês aqui, ao longo desses anos, eu acabei criando os 10 mandamentos da saúde baseada em evidência, e eu podia passar por eles de forma segmentada. Mas minha ideia aqui é mais mostrar para vocês, sem querer longe disso, de esgotar o assunto, mostrar como que alguns desses mandamentos aqui, como que esses conceitos, e muitos deles eu tenho certeza que você já vai lembrar da época de faculdade, como que eles são fundamentais que você talvez tenha esquecido isso em algum lugar do passado. Então, por exemplo, pirâmide das evidências. Poxa, isso é fundamental. Não dá para eu ler qualquer artigo como se fosse a mesma coisa. Eu tenho lá no topo das evidências os ensaios clínicos randomizados, as revisões sistemáticas, e opinião de especialista, relato de caso, está lá na barra dessas evidências. Só que eu fiz uma pirâmide mais para ter uma posicionar a gente, mas até para fazer de forma mais didática, como é que seria essa distribuição? É mais ou menos você buscar um culpado de um crime. Né? Eu posso ter lá uma prova que é um vídeo em 4K mostrando quem matou. Isso seriam os ensaios clínicos randomizados e as boas revisões sistemáticas. Mas você pode ter uma pista menos cabal, você pode ter lá uma roupa que ficou no crime, né? Uma peça, um batom que foi deixado ali. Então, isso são estudos observacionais, fortes, os casos controles, que são grandes geradores de hipóteses, mas não é um vídeo em 4K. E você pode ter como pista uma vidente que disse que viu quem matou. E aí, isso, de repente, não, foi o Zé que matou. Ela vai lá e prende o Zé e acha que resolveu o problema. Isso advém de série de casos, relato de casos, opinião de especialista isolada. Isso não tem significado nenhum? Óbvio que sim, dentro de alguns contextos, né? Então, em doenças muito raras, eu acabo tendo que lançar mão disso porque é o que eu tenho. Mas sabendo que a probabilidade de erro é infinitamente superior. Então, às vezes, se o impacto da conduta talvez não for tão grande, talvez é melhor segurar e ter um pouco mais de certeza. Por quê? Pelo risco de dolo. E outra coisa que as pessoas acabam achando é porque é novo é bom. Não, acabou de ser publicado. Cara, guarda essa, tá? Presta atenção. A minoria das novas evidências mudam mudam práticas vigentes. Então, vou repetir. A minoria das novas evidências mudam efetivamente o que você faz hoje. Então não é porque é novo que é bom, não é porque é velho que é ruim. É preciso realmente passar esse filtro da saúde baseada em evidências para ter poder crítico e aí sim saber analisar as evidências e trazê-las para o mundo prático. Por quê? Porque vai ter ensaio clínico randomizado ruim e vai ter estudo observacional que é bem interessante. Mas eu preciso saber das limitações de cada um. No fundo, eu tenho que trabalhar com as melhores evidências disponíveis. Só que o que é importante? Trabalhar com essas evidências
não é sinônimo de fazer algo com uma evidência pífia. Ah, porque eu não tenho tempo para esperar para saber se a cloroquina vai funcionar, eu uso uma evidência ridícula para começar a prescrever isso de forma universal. Isso é jogar a ciência no lixo. E não é nada contra a ciência, isso é contra a pessoa. Vocês vão ver que isso realmente traz potenciais consequências com muito maior probabilidade do que talvez lentificar, né, retardar uma determinada conduta que possa ser muito benéfica. Então, por exemplo, falando em estudos, as pessoas muitas vezes não sabem diferenças básicas. Qual que é a diferença entre um estudo, um ensaio clínico randomizado e um estudo observacional? É capacidade de inferir causalidade. Então, por mais que pareçam sinônimos, associação é algo distinto de causalidade. O trabalho foi publicado em 2012 no periódico de maior impacto da medicina, que é a New England Journal of Medicine, fazendo uma associação entre chocolate e número de prêmios Nobel. Olha que interessante, a Suíça está lá no alto, mostrando que quanto mais chocolate se come, mais prêmio Nobel se consegue. E o Brasil está na rabeira, ali embaixo. Por quê? Pouco chocolate consumido, isso deve dar algum tipo de má desenvolvimento cognitivo, né? Então, se isso, gente, se essa associação, vocês vejam que há uma relação bem forte entre essas duas variáveis, se isso for efetivamente causal, o Ministério da Educação devia estar distribuindo chocolate aí para a nossa população. Pelo menos minha sogra acredita que isso seja, né? Está investindo em prêmio Nobel na minha casa. Cara, isso foi uma ideia desses autores de chamar atenção para a comunidade científica de como pode ser perigoso gerar esse lastro causal a partir só de uma associação. É nítido que aquilo ali, a razão não é o consumo de chocolate. A razão por trás dali pode ser o desenvolvimento socioeconômico, e aí dá mais acesso a comer mais chocolate mais rico em cacau. Não é o chocolate per si. A questão é, quando isso tem sentido lógico na nossa cabeça animal, cartesiana, surgem as bizarrices. Né? Na terapia intensiva isso é muito comum. Eu escuto, vira e mexe. Não dialise aquele paciente, não, porque esse tipo de paciente, se a gente dialisa, ele piora o prognóstico. Amigo, não é a diálise que piora o prognóstico, a diálise é um marcador de que ele está muito grave. Percebe? Isso é extremamente frequente na prática clínica. Outra, estudos associativos mostrando que a carne aumenta risco de doença cardiovascular ou aumenta risco de câncer. Amigo, o que se foi falado nos últimos 40, 50 anos? Vilificaram a carne. Então a carne vira um marcador de quem também não usa cinto de segurança, de quem não pratica atividade física, de quem fuma, de usa drogas. Percebe que a coisa é perigoso demais. Muito. É complexo você pegar um estudo observacional e querer inferir causa para isso. E o ônus da prova, vocês vão ver, cabe a quem está acusando. Poxa, você quer um maior exemplo do que acontece na pandemia da Covid? Por exemplo, olha, vamos ser práticos, tá? Não tem evidência para nenhum remédio e também não tem evidência robusta para máscara de uso universal. Não tem. Tem alguma sugestão para máscara. Vocês conseguem perceber que o potencial dolo da máscara é infinitamente menor ao dar um remédio? Porque as pessoas falam assim, não, a cloroquina é muito usada para malária ou para doenças autoimunes. Tá? Isso não tem nada a ver, é usar em outra doença. Então, algo que está validado para uma determinada doença não significa que vai funcionar para outra. Então, você pode talvez ser um pouco mais liberal com uma determinada intervenção quando o risco de dolo é muito baixo. Remédio não está nessa classe. E o risco de dolo ele não precisa ser só efeito colateral, não. Pode ser o bolso. As pessoas podem estar investindo em determinados medicamentos, suplementos e tal, onde o benefício vai ser zero, vai ser negativo, vai ser mínimo, ao custo muito alto. Então, precisa ter esses cuidados.
para indicar. Vocês vão me perguntar, então, observacional não serve para nada? Serve basicamente para duas coisas. Ele serve para gerar hipótese e ele serve também quando não há associação. Quando não há associação, definitivamente não tem causa, tá? E indo lá no início da medicina, lembrando Hipócrates, o paradigma que todo médico promete na sua formatura, né, faz o juramento de Hipócrates, é o primeiro não lesar, o primo non nocere. E deveria ser um mantra prático para todos nós. Se você não tem convicção de que algo faz bem, uma alta probabilidade, segura a mão. Primeiro, não lese. Tenha um pensamento ao estilo de Holmes, Sherlock Holmes, onde chega num determinado crime e ele duvida do óbvio. Essa questão de duvidar do óbvio, muitas das vezes, apesar de às vezes não ser tão intuitivo, ela nos dá clareza, nos dá sobriedade do pensamento para a gente não ser enganado, tanto por falácias quanto pelo senso comum. Eu tenho uma história bem legal para fechar essa parte da ciência, que é do Mateus. Mateus é meu filho, e ele, até uma determinada idade, ele achava que tinha um fantasma debaixo da cama, o Bu. Tinha até nome. E o que acontece é, certo dia eu convenci o Mateus a olhar debaixo da cama. Falei, olha aqui, Teu. E ele foi devagarzinho, olhou, falou, pai. Ele foi embora. E vocês vão ver que isso tem tudo a ver com pensar cientificamente. Por quê? Porque a gente deveria pensar sobre o paradigma da hipótese nula, que é pensar que algo não existe ou que algo não funciona. O ônus da prova é demonstrar que um marciano existe, não o contrário. Não eu provar que ele não existe. Francis Bacon, é um dos pais da ciência moderna, diz que o método científico ele visa combater os ídolos da mente, é literalmente tentar atacar aquilo que eu tenho crença. E o que a gente acaba vendo é o ser humano tentando dar um jeitinho para fazer a sua crença prevalecer, para satisfazer sua mente, né? O T.C. Chamberlain, que é um geólogo e foi presidente da Sociedade Americana de Ciência, essa frase que eu acho genial é: no momento que nos apegamos a uma ideia, nosso intelecto gera um filho, diante do qual é difícil nos mantermos neutros. A mente se detém com prazer nos fatos que apoiam a teoria e sente uma frieza natural pelos fatos que não a corroboram. Isso acontece com todo mundo, comigo e com você. Então, por isso pensar contraintuitivamente, por isso pensar de uma maneira não linear, não cartesiana. Quer um exemplo? Atividade física e perda de peso. Poxa, sempre, todo mundo que, de uma certa maneira, pensa e funciona. Não, tipo, fazer atividade física vou gastar calorias, perde peso. Mas o ônus da prova é mostrar que isso é verdade. Então, a hipótese nula seria: atividade física não leva à perda de peso. E aí você coloca isso dentro de um randomizado. E tem randomizado. Eu trouxe um para vocês, tá? E ele reflete um bocado do que diz o conjunto das evidências. Que é o quê? Eu tenho aqui 4 grupos: um grupo dieta, um grupo exercício físico, um grupo controle, que não faz nada, e um grupo duplo, dieta mais atividade física. E olha o que aconteceu em relação à perda de peso. Definitivamente, fazer atividade física de forma isolada, para perda de peso, foi a mesma coisa que não fazer nada. Significa que a atividade física não serve para nada? Não. Mas talvez para perder peso, para perder gordura, não seja a melhor ferramenta. E é o que o conjunto das evidências mostra. E a atividade física ela tende a ser um coadjuvante no máximo na questão da perda de peso. O que não significa que ela seja inútil ou que ela não tenha seu valor. Não tem nada a ver. Bem? Isso é pensar de forma popperiana, que é um filósofo da ciência, de que a gente nunca é capaz de negar algo. Ou seja, eu não consigo negar que a atividade física emagrece. Eu estaria sendo anticientífico. Porque é a teoria do cisne negro. Não importa quantos cisnes brancos eu vejo ao longo da vida. Um desmonta a minha teoria. Então, alguém vai me falar: porque eu já vi o fulano que começou a correr e emagreceu.
Eu não posso garantir que nele foi só o emagrecimento, que normalmente essas pessoas mudam, tal. Mas pode ter sido só o emagrecimento? Pode. Mas na média, talvez não seja a melhor ferramenta. Percebe como que é diferente trabalhar com a evidência e com a individualidade? Não dá para a gente comparar. A gente usa as probabilidades para tentar acertar mais do que errar junto ao nosso paciente. Então, o Matheus, ele teria que me provar que o fantasma existe. Essa seria a posição científica, que ao longo dos anos eu vou tentar ensinar um pouquinho mais para ele. Tá? Muita gente que critica a saúde baseada em evidência diz que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Frase do genial Carl Sagan. Só que o próprio Carl Sagan diz o seguinte, que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Então, eu posso até confiar um tipo de informação, um tipo de evidência, que não seja tão robusto. Mas aí o potencial benefício tem que ser gigante. Ele não pode ser marginal. Aí sim, dá para a gente talvez partir para usar uma determinada evidência. Por exemplo, eu tenho evidências robustas de observacionais que fumar aumenta exponencialmente o câncer de pulmão. Então, não é de um ensaio clínico randomizado, mas já é um consenso e definitivamente a gente enxerga hoje o cigarro como um grande mal frente a essa questão da neoplasia do pulmão. Essa questão do primeiro não lesar é importante. Eu falo que o filósofo Aristóteles ele tem uma frase que eu acho muito bacana, mineiro, e a prudência mineira, diz que o homem prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz. Então, por que isso é fundamental, trazendo isso para a prática clínica? Porque, como dizia minha avó, de boa intenção o inferno está cheio. Então, aquele assim, mal não faz, isso é altamente questionado, porque tem um negócio chamado overdiagnosis, que é um diagnóstico correto, mas por vezes que leva a um tratamento desnecessário, fútil, e que em última análise pode ser lesivo. Te vê isso quando você abaixa limiares, por exemplo, para tratar a hipertensão, a glicose, quando você começa a fazer exames muito sofisticados sem indicação clínica, quando você começa a fazer rastreamentos universais sem validação de que aquilo ali vai mudar realmente o desfecho. Tudo isso está recheado de más práticas que são, teoricamente, fazem muito sentido lógico na nossa cabeça. Eu não tenho muita gente tem aquele medo, né, de não ajudar, de deixar passar. Eu não tenho na minha cabeça muitos, na verdade eu não lembro de cabeça de nada que deixou de ser usado muito tempo para poder, porque não tinha uma evidência robusta. Até tem situações de evidências robustas que foram subvalorizadas e a conduta passou a ser utilizada só muitos anos depois. Mas o que eles chamam de medical reversal, tem inúmeros. Esse site aqui, o medicalreversals.com, tem 390, pelo menos quando eu olhei, são 396 reversões médicas catalogadas. O que é isso? Condutas que passaram a ser utilizadas por muita gente e que se mostraram ao longo do tempo ou inválidas ou mesmo maléficas. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Vinay Prasad, um oncologista do Oregon, que escreve um livro bacanérrimo sobre o tema. Então, fica a dica aqui, o Ending Medical Reversals. E assim, por que isso tudo acontece, gente? Para mim, o desconhecimento de ferramentas básicas da saúde baseada em evidência. No caso, a gente está falando aqui no métier da saúde. É igual eu falei, é como querer fazer matemática financeira sem aprender a somar e a subtrair. Então, se você não entende o que são desfechos, vai ser complicado de você usar a saúde baseada em evidência. Então, eu preciso saber o que é um desfecho clínico e o que é um desfecho substituto. Então, um desfecho clínico é aquele que importa para o paciente, de fato, né? É infartar. Enquanto que um substituto é aquele que tenta predizer o clínico, colesterol alto. Então, ter o colesterol alto não garante infarto, é diferente. Ir para diálise e ter alguma alteração na urina. Desfecho clínico e desfecho substituto. E por vezes a gente acredita que isso é bobagem, mas olha para vocês verem. Existe o tal do colesterol bom e do colesterol ruim, certo? Estou sendo aqui extremamente simplista. O HDL e o LDL.
Então, o que, que as estatinas fazem? Abaixam o LDL e reduzem o risco cardiovascular, que seria o risco de infarto. Isso é um desfecho clínico. Então, se eu encontrar uma determinada droga ou determinada conduta que eu aumente o HDL, fato que vai ser o cenário perfeito, certo? Pois é. Tem um trabalho com uma droga chamada torcetrapib que mostra que ela consegue aumentar o HDL, em parte ali, ó, um aumento de 29 pontos, ou seja, o sujeito que tinha 30 de HDL passa para 59, e isso se mantém, até aumenta um pouquinho ao final de um ano, mais 34, ou seja, de 30 foi para 64, mas, apesar de aumentar o HDL, aumenta a mortalidade, desfecho clínico, desfecho substituto. E quantas vezes nós, profissionais da saúde, não prescrevemos uma determinada droga por conta de uma alteração num desfecho substituto? Percebe que pode ser perigoso, que você pode estar fazendo mal para o seu paciente? Outra, o impacto da conduta, o quanto que aquilo vai trazer de benefício, porque a gente tem inúmeros trabalhos que trazem, não, tal remédio reduziu em 40%, 50% tal desfecho. Ah, mas eu preciso entender, isso é relativo ou absoluto? Quer um exemplo clássico? Pensa numa herança. Eu tenho duas heranças. Eu falo assim, ó, a primeira herança, você vai receber 100% dela, ou você prefere receber 1% da segunda herança? Depende, né? Depende do valor absoluto. Porque 100% de R$ 100 é bem pior do que 1% de 1 milhão. E, normalmente, o que é trazido pelas mídias, sejam mídias de literatura científica, né, de artigos peer-reviewed, ou mesmo outros comentários, são dados relativos. E aí, o que adianta eu falar que determinado medicamento reduz em 50%, por exemplo, um desfecho duro, um desfecho clínico, que é a mortalidade? Depende, se a mortalidade já for muito baixa, a mortalidade é 0,002. Pô, reduzir em 50% é passar para 0,001. Alguém vai falar assim, não, mas é mortalidade, tá? Mas será, quanto que custa esse remédio? Tem efeito adverso? Percebe que é uma balança que você tem que trabalhar o tempo inteiro. Eu costumo dizer que risco relativo é uma maneira elegante de mentir. Conseguiu entender a importância da saúde baseada em evidência? Agora, soma o seguinte: tem dúvida que a briga pelo mercado da saúde está acirrada, né? Todo mundo, o número de profissionais tem crescido. Eu trouxe aqui alguns dados da medicina, mas não é diferente nas demais áreas, na nutrição, na educação física. Olha, de 2010 a 2020, o número de médicos cresceu de 364 mil para 484. Hoje, no Brasil, a gente já tem 2,3 médicos para cada 1.000 habitantes. O recomendado é 1. E olha qual que é a previsão para 2035. Então, não tem dúvida que a concorrência está aumentando. E, definitivamente, não basta se formar. A pessoa ainda tenta se diferenciar fazendo cursos, se atualizando. Mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: estudo é importante, mas ter diploma na parede não significa nada para o seu paciente. Pô, Neto, como assim? Seu paciente ele quer atenção, excelência, técnica, empatia. Ah, mas isso eu consigo com diploma? Você pode até achar o caminho, mas não garante. O que o seu paciente quer é o resultado. E isso não necessariamente, por mais que esteja associado à formação, aos cursos, não é necessariamente causal. E a margem está diminuindo. Como diria o nosso professor Raimundo, os salários, os repasses estão cada vez mais apertados. E o que, que a gente vê? Os profissionais reclamando, ansiosos. Poxa, mercado apertado. Como é que faz para, com cada vez mais demanda e exigência dos pacientes, que é uma coisa óbvia que tem que acontecer mesmo, como é que a gente resolve essa equação? Do modo Usain Bolt, com velocidade e com resultado. Como? Primeiro, guarda isso. Para de reclamar. Para de falar que você não recebe bem, que você não tem oportunidade. Corre atrás. Trabalha duro. Para de jogar pedra nos outros
e olhe para o seu próprio umbigo. O que você pode fazer para melhorar? Porque tem gente reclamando de preço de convênio, mas o atendimento dele não vale o preço que o convênio paga. É isso mesmo. Então, valorize o seu trabalho como? Se colocando como um servo, um tutor que vai ajudar efetivamente o seu paciente. Para atingir esses objetivos, a gente precisa de ferramentas. E tem algumas que te dão velocidade. Eu diria que todo mundo consegue andar de uma certa maneira. Mas nesse mercado tão competitivo, ter o instrumento certo definitivamente pode ser a ponte que te aproxima do resultado com o seu paciente e, obviamente, o resultado pessoal. Sucesso profissional, sucesso financeiro e por aí vai. Eu deixo uma dica. Tudo na vida é assim. Para sair da zona de conforto, eu não entendo nada disso, Neto. Dá uma piorada para depois melhorar. Foi assim quando você aprendeu a andar de bicicleta, quando você começou a estudar um instrumento, fazer uma língua. O problema é que tem muita gente que chega na pior e para. É chegar, dar aquela piorada, porque você está meio que se adaptando e de repente melhora. Você tende a ficar um melhor profissional, muito mais pragmático e muito mais resolutivo do que a média. E é parar de enxergar saúde baseada em evidência como números. Os nossos pacientes, eles não são números. Eu uso os números em favor dos meus pacientes. Eu não trato o colesterol, eu trato o João, a Maria, o Rodrigo, a Márcia. É assim que a gente trata. A forma de pensar precisa mudar. Precisa resgatar o olho no olho, resgatar a cognição, resgatar a, a, o relacionamento do profissional de saúde com o seu cliente. E isso é muito facilitado com essas ferramentas da saúde baseada em evidência. Eu tenho certeza que muita gente deve estar assim, não, mas isso é bobagem, não é possível não, isso é utópico. Trouxe para vocês um dos vários depoimentos que eu recebi de uma profissional de saúde, agradecendo a equipe da SBE Academy pelo atendimento e dizendo que o curso, né, participar do Jedi da SBE, mudou muito os paradigmas da vida dela e a fez enxergar a vida, a medicina, de forma não apenas técnica, mas com um olhar mais humanizado. Este que nunca deveria deixar de existir, palavras dela. O curso vai além da saúde baseada em evidências. O Dr. José Neto me fez voltar a ter gosto pela medicina, sem palavras para agradecer. Eu que não tenho palavras para agradecer feedbacks como esse da Josiane. Então, é isso que me faz acordar todo dia e estar produzindo conteúdo, estar realmente levando essa mensagem para os profissionais da saúde. Porque eu penso grande, né? Eu aprendi que pensar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Eu quero realmente ajudar a mudar a saúde desse país. E para finalizar, eu trouxe a frase do não menos brilhante Karl Popper, que diz que a verdadeira ignorância não é a ausência de conhecimento, mas assim a recusa em adquiri-lo. Eu comecei, lembra da foto primeira lá de branco? Eu fecho aqui agradecendo de preto, e o recheio, saúde baseada em evidência, não é tão certo quanto a gente gostaria. Ela está repleta de 50 tons de cinza. Mas as ferramentas da SBE conseguem te dar uma lupa para, pelo menos nesses tons de cinza, enxergar com mais claridade e ter uma probabilidade maior de sucesso. Obrigado aí por tudo e segue os meus contatos de redes sociais, Instagram, Facebook e o Twitter, o canal do YouTube da SBE Academy, a gente tem também o podcast da SBE Academy, tanto para iOS quanto para Android. Meu site, alguns textos variados sobre medicina, sobre pensamento de modo geral, sobre saúde baseada em evidência. Também o site da clínica que eu comentei com vocês. Ok? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Gente, obrigado aí pelo convite, foi demais. Eu espero que a aula deixe uma pulguinha atrás da orelha
todo mundo que assisti-la, e qualquer coisa vocês podem comunicar comigo por qualquer um dos contatos que eu deixei naquele último slide. Combinado? Valeu, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau.